Também tem a Seguinte, Sandra aqui, Proença, que também fez um superchat aqui pra gente, num valor de nossa, R$ 50. Obrigada, Sandra, que Sandra, que baita doação. prestígio. A Sandra Proença conheço, ó, de Priscas Eras aqui. Ela achou a Conhece? gente agora, é. Sandra, brigadíssimo pela Ah, que sua doação. bom. Brigadíssimo. Não falou E nada a aqui. gente, Fala, Juju. a gente teve aqui mais uma doação, eu não estou conseguindo É encontrar o aqui Alessandro o nome da Alvarenga. pessoa para... O É o Alessandro Alessandro? Alvarenga, Ah, nos, então nos tá. mandou aqui R$ 5 no Superchat e eu agradeço muito, viu? O que Aham. importa não é o valor, é o gesto, tá? E esse dinheiro, Com saibam vocês, é muito certeza. importante. Inclusive, nós estamos aqui agora propondo para vocês o seguinte, nós precisamos sobreviver como empresa. Para gente, para manter aqui, vocês estão vendo, nós temos 3 correspondentes estrangeiros, né? A Gina, a Cíntia, o Jamil Chad, nós temos vários produtores, editores, somos uma equipe de quase 30 pessoas. Custa uma fortuna manter um Uhum. esquema como esse. E a gente quer pedir ajuda de vocês para que a gente possa continuar operando dessa forma. Sabe por quê? É muito melhor a gente ficar livre da comercialização, do patrocínio formal, essa coisa toda, e passar essa conta para as pessoas que a gente serve. Porque vocês vão contribuir conosco na medida em que a gente corresponda à expectativa de vocês. Então nós estamos propondo a vocês que nos ajudem com essa conta. Esse é um trabalho caro, isso envolve basicamente gente e tecnologia, muito caro. E nós criamos, estamos terminando um site que entra no ar hoje, amanhã eu já divulgo aqui o endereço desse. Aliás, eu vou divulgar agora, sabe? É tvdemocracia.com.br. Mas o site está em caráter experimental no ar, então não precisa entrar hoje não, porque pode ser que você se aborreça lá. Mas enfim, e nós temos 2 páginas em 2 vaquinhas virtuais, uma no apoia.se/tvdemocracia. apoia.se/tvdemocracia. A outra é no catarse.me/tvdemocracia. Você entra nessas páginas, você pode doar qualquer coisa a partir de R$ 5. Acho até que pode doar Uhum. menos. E se quiser doar menos, não tem problema nenhum. E a perspectiva nossa é o seguinte, você paga pra gente um café, R$ 5, ou um chopp, 10, ou uma pizza, 50, e a gente te dá um mês inteiro de notícia descontaminada, de análise segura e de opinião firme, como a gente tem aqui, tá? Mas a gente precisa Exato. sobreviver, é um E país capitalista, né? democrático, né, Fábio? Exatamente. E eu E vou provar democrático. a nossa. Cadê o Fábio Trade? Voltou ou não? Eu preciso ver aqui que eu estou olhando outras coisas aqui e acabo não vendo. Alguém sabe se ele voltou aí, gente? Deixa eu ver aqui. A Fábio Oi, gente, Trade. acho Fábio. que Oi, oi, não. oi. Quem fala comigo? Oi, é a Andréia. Fala, Andréia. Agora é o Círio que vai entrar, não o Fábio Tradi. É, o Ciro Gomes, Ele né? entrou um Então você pouquinho que está nos antes, mas o assistindo. Círio que vai entrar. Tá, então você que está nos Uhum. assistindo aí, não saia daí, continua assistindo a nossa live, porque agora nós vamos ter aqui a palavra do Ciro Gomes, né? Faz muito tempo, e tem uma pessoa aqui que eu vou citar nominalmente, um dos nossos cybernautas de todo dia, que é o FC Cariri, que todo dia fala, gente, entrevista o Cirão da Massa, entrevista o Cirão da Massa. E nós hoje vamos ter aqui o Ciro Gomes. Olha, não foi falta de convite, tá? É que a agenda dele é uma agenda muito, muito carregada. Matheus Bezerra, muito obrigado. Mandou R$ 20 aqui pra gente. E a hashtag Ciro 2022. Muitíssimo obrigado. R$ 20 é muito dinheiro pra gente aqui, tá? Bom Na dia. E aí, internet. Ciro, Vamos chamar o olha, eu Ciro. vou te falar uma coisa. Ciro, você é uma unanimidade aqui, viu? O tempo inteiro as pessoas pedindo, traz o Cirão da Massa, traz o Cirão da Massa. Então, enfim, trouxemos o Cirão da Massa, tá aí. Ciro, bem-vindo, Desculpa a obrigado demora, por de entender. fato é porque eu ando correndo muito, agora correndo em casa, né? E essa barba aí, o que é essa barba? É o Como a gente visual diz aqui no caseiro? Ceará, fuleiragem mesmo, é. Ô Ciro, seguinte, ontem vocês assinaram esse manifesto, né? Os líderes da esquerda brasileira. Aliás, foi uma iniciativa como uma flor no pântano, né? Porque assim, a gente via as ações do governo Bolsonaro e não via perspectiva de os políticos que confrontam essa situação esdrúxula que nós estamos vivendo se unindo. E aí surgiu essa luz no fim do túnel. Você acha que a partir daqui, vocês que são protagonistas da esquerda, que se opõem ao presidente Bolsonaro, vão encontrar um caminho para caminhar juntos? Não é tão simples isso não, Fábio, porque o grande problema do Brasil é falta de projeto. Então você tem uma questão grave de falta de projeto, mas o que eu tenho dito é o que se expressou ontem nessa iniciativa comum. O que vai nos unir é o que sempre nos uniu, é a luta. Agora, a compreensão da raiz do problema brasileiro, as causas de termos chegado nesse momento crítico, não é? Da boçalidade levada ao centro do poder brasileiro,
né, do fascismo radicalizado, ignorante, obscurantista, ter chegado ao centro do poder do país, a avaliação da origem disso nos divide e a construção do caminho do futuro também nos divide. Mas essa divisão não é ruim, desde que a gente faça, como fizemos ontem, né, a clareza de separar aquilo que é luta. Então, veja, na hora que nós precisamos nos reunir no combate à reforma trágica, da forma como foi feita a Previdência, nós estamos lá juntando todos juntos. Os partidos que tiveram dissidentes, punimos, etc, etc. E acho que é isso que vai acontecer. Nesse momento, apurar responsabilidades políticas chega a ser quase insensível, ser quase gelado na hora em que o nosso povo está desorientado, com informações contraditórias vindas do centro do poder, o presidente da República falando aberrações todo dia, dando exemplos terríveis de atitude genocida. E nós precisamos ajudar o nosso povo com toda a firmeza, com toda a clareza, a entender o que está acontecendo, a raciocinar com a sua própria cabeça, a fazer o que toda a sociedade amadurecida faz. Ninguém tem político de estimação. Esse negócio de ficar idolatrando política é coisa de povo idiota. É tudo que o nosso povo não pode ser e nunca foi historicamente. Esse negócio de adorar política é coisa completamente estúpida. Nós precisamos reagir às informações, ver o que toca para todos nós e coesionar a luta naquilo que é prático. Hoje nós precisamos reforçar o isolamento social, está funcionando. Aqui no Ceará nós fizemos um isolamento radical, já estamos inteirando 2 semanas. A curva claramente, a velocidade de contaminação claramente, a universidade está nos ajudando a pesquisar, caiu, portanto funciona. E nós estamos cuidando de forçar uma mão para que o governo pague a população que não pode ficar em casa porque depende de uma renda de estar na informalidade, como autônomo ou desempregado. E são essas duas coisas. Reforçar o combate, isso significa, nesse instante, exigir que o Brasil teste mais. Só para você ter uma ideia, Panoso, o Brasil está com uma taxa de mortalidade muito maior do que o razoável. E isso é um equívoco estatístico. Por quê? Porque o Brasil só está testando as pessoas que estão em estado grave nos hospitais. E está demorando, porque só temos os testes antigos, de 7 a 8 dias para o resultado sair. De maneira que todos os números que a gente conhece hoje é como se a gente estivesse olhando para o retrovisor. Portanto, forçar a mão do governo para largar a mão de ser irresponsável e massificar os testes é a primeira providência. O Brasil não tem os equipamentos de segurança para os profissionais de saúde, para outros profissionais que estão obrigados a ir para a rua, não só do setor público, polícia, por exemplo, garis, etc., mas caminhoneiros, entregadores de aplicativo, essas pessoas que garantindo o abastecimento, elas precisam ser protegidas. E o Brasil não tem que importar massivamente do estrangeiro, porque nós destruímos a nossa indústria. E, por fim, reforçar a velocidade na construção de leitos de hospital, de retaguarda, de campanha, com UTI e respiradores. O Brasil também não tem esses equipamentos necessários na quantidade e na urgência necessária. Portanto, nós temos que fazer uma ponte aérea com a Força Aérea Brasileira para buscar isso no estrangeiro e trazer com urgência, porque dá também um trabalhozinho de 2, 3, 4 dias, pelo menos, para treinar as pessoas. Isso é o que devia ser a agenda concreta. E, no paralelo, forçar a mão para que o governo não perca tempo em fazer aquilo que já está autorizado pelo Congresso. Chegar na mão de cada brasileiro desempregado que está hoje com a sua renda de autônomo colapsada, os R$ 600 por pessoa até R$ 1.200 por família, para que a população possa garantir o isolamento social na hora em que nós estamos saindo dos bairros elegantes, por onde o coronavírus entrou, por causa dos turistas ricos, por causa da burguesia que foi para o estrangeiro, para as grandes festanças, isso está tudo demonstrado, mas agora esse coronavírus vai para a favela. E nas comunidades você tem 8 pessoas dormindo em 2 cômodos, 6 pessoas dormindo num cômodo só. Portanto, é preciso que a gente esteja para anteontem dessa tarefa. Desculpa aí, porque eu estou usando cada fresta que eu posso para ajudar o povo a entender o que tem que ser feito. Agora não estou te ouvindo. Espera aí, desculpa, está me ouvindo agora? Agora sim, né? estou te ouvindo. Fui eu aqui que pisei na bola aqui. É o seguinte, eu estive aí na sua terra faz 2 semanas e fiquei muito impressionado com o que eu vi. Eu tinha acabado o motim das polícias, mas eu conversei com muita gente aí, conversei com o prefeito de Fortaleza, com deputados, com secretários, e voltei daí com a convicção de que existe sim uma linha de comando paralela entre polícias militares e a parte, digamos assim, miliciana do governo, de organizar as polícias como uma força política, um braço político do Estado. Eu quero saber
se essa minha impressão está certa, em primeiro lugar, você que conhece tão bem a máquina aí no Ceará, e o que isso representa no plano nacional. Quer dizer, existe uma coordenação para criar uma milícia federal, Ciro Gomes? Nenhuma dúvida. O Bolsonaro e os canalhas que o cercam, especialmente esses filhos marginais dele, eles estão montando uma rede, né, de milícias extremamente violentas e perigosas, sem nenhum tipo de escrúpulo ou respeito à lei, em todos os estados. E não sei por que carga d'água, ou imagino, acho que seja por minha causa, resolveram testar o começo do processo aqui no Ceará e na minha cidade. Sobral, que é uma cidade de 200 mil habitantes, com 26 mil estudantes universitários, uma cidade industrial, uma cidade que tem a melhor educação pública do Brasil, a melhor saúde pública do Brasil, a menor mortalidade infantil do Brasil, e é onde eu venho. E eles começaram lá. Você imagina, garotos de 20 e poucos anos, todos fanatizados, com máscara, armados, mandando o comércio, as escolas fecharem à força, e todos eles comandados pelo bolsonarismo boçal explícito. Só que quem não tinha máscara aqui eram os políticos ligados ao Bolsonaro, que estavam na linha de frente desse comando. Felizmente, o governador Camilo Santana, com forte apoio institucional, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, agiu com toda a força e autoridade. O Cid quase foi assassinado, com 2 tiros no peito, mas aqui acabou o movimento, eles saíram completamente desmoralizados e isso desarmou essa bomba que estava armada para do Brasil. Acho que caiu. Não, estou lhe ouvindo de novo. Opa, nós estamos ouvindo, então, Ciro? problema Está aí. oscilando bastante. Nós estamos com problema de banda, né? Descobrimos que o Brasil também não tem internet para todo mundo. Não é só leito de hospital, essa coisa toda. Quando todo mundo está em casa, falta internet. Deixa eu passar aqui para as meninas. Juliana, você quer fazer pergunta para ele também? Aliás, essa era uma providência que iríamos sugerir nesses tempos. Pode falar, Ciro, estamos te ouvindo. Eu quero. Eu digo outra coisa que nós podíamos sugerir em paralelo, era que as prefeituras que pudessem espalhassem internet gratuita onde pudesse, nas praças públicas, evidentemente evitando aglomeração. Claro. Juliana. É isso. É mais uma curiosidade. Eu queria saber do Ciro, que tem essa vitalidade toda, essa energia toda, está fazendo para se manter em quarentena, porque eu não consigo imaginar o Ciro Gomes em quarentena de jeito nenhum. Como é que você está fazendo, Ciro? De fato, a minha angústia é muito grande. Sabe aquele camarada que acha que conhece o jogo, que pode virar o jogo, mas que está obrigado a ficar no banco por uma birra do técnico? É mais ou menos como eu estou me sentindo. Então, o que eu estou fazendo? Lendo, estudando muito, acordo cedo, tomo sol, que é muito importante que a gente possa, quem puder, isolado, sem aglomeração, pegar sol, porque a vitamina D ela ajuda no sistema imunológico, ela previne que a gente possa estar mais fisicamente equipado para enfrentar o coronavírus. E estou falando, escrevendo, articulando, ligando para os políticos, ligando para os governadores, estimulando, brigando na internet, enfim. Eu passo o dia de manhã, de cedo da manhã até alta hora da noite, e intermeando aí de vez em quando com um filme, com um livro, enfim. Quer dizer, de tédio não se morre nem na pandemia, né, Ciro? Olha, não, tem não duas coisas aqui para perguntar para você também. Quero dar bom dia para Madeleine Laxco, nossa querida criadora de psitacídeos. Madeleine, depois a Gina. Fala, Madeleine, bom dia. Oi, bom dia para o senhor. Quero fazer uma pergunta, uma reflexão, na verdade, sobre a tolerância com intolerantes. Nós chegamos em Sobral a uma situação que é um épico, né? O limite de você ter que catar uma retroescavadeira e ir para cima de militares insurgentes. Eu quero voltar a 1993, que foi a sua primeira declaração no jornal sobre Bolsonaro passar dos limites que um parlamentar deveria respeitar. Depois a gente teve novamente uma situação muito famosa em 1999, quando se falava na perda do mandato dele por causa das coisas que ele verbalizava. Naquela época se falou muito, eu lembro que se falava muito em liberdade de expressão, a esquerda dizia, inclusive, que ele tinha que ser preservado, não era a sua posição.
e não era a posição na época do presidente da Câmara, Michel Temer. Você acha que nós superamos essa questão ou que nós vamos ter de atacar esse problema? Nós vamos ter que atacar esse problema e hoje é um dia importante para a gente voltar a essa reflexão. É o tal 31 de março, véspera do 1º de abril, que, enfim, até absurdamente sai uma ordem do dia do Ministério da Defesa comemorando como um gesto democrático. Não foi. Foi um gesto autoritário e o Brasil está errado. Hoje eu estou convencido disso. Lá atrás eu pensei que era melhor, que era anistia que apagasse tudo, que a gente pudesse olhar para o futuro, deixar as feridas do passado enterradas no passado para reconciliar o país, etc, etc. Hoje eu estou convencido, por tudo que eu estou assistindo, pela repetição de erros graves, que aquilo foi um erro muito, muito sério, que o Brasil, assim que puder, tem que corrigir. Nós temos que construir, não é, com tolerância, com respeito, com pluralidade, não é, uma reconstituição histórica do que aconteceu. E isso é preciso ser feito porque tem muita gente no Brasil ainda hoje defendendo as aberrações. E esse é um debate que a gente pode ser ajudado, assim como no debate do coronavírus, pela experiência internacional, pela dramática história do nazifascismo e pela história, enfim, e pelas reflexões teóricas, acadêmicas, científicas, neutras, equilibradas e que a gente pode examinar. Portanto, a ideia de ter tolerância com nazista, a ideia de ter tolerância com fascista está pacificada que não pode ser. Por quê? Porque nós não podemos contemporizar com inimigos da democracia. A democracia é um regime muito ruim, já dizia o Churchill, mas entre todos os péssimos regimes é o único que presta. Por quê? Porque nele ninguém é dono da verdade. Nele a gente ciclicamente chama o povo e o povo corrige os erros que eventualmente cometer. Porque o povo comete erros também, às vezes, como acontece hoje no Brasil, excitados por coisas sérias. A crise econômica produzida pelo PT, a generalização da corrupção produzida pelo PT, produziram esse estado de coisas no Brasil que produziram o ódio que deu no Bolsonaro. Mas é preciso que, assim que a gente puder, e agora toda a força contra o coronavírus, proteger a vida, nós precisamos abrir um debate franco e sincero, tolerante, respeitoso, sem dono da verdade, sem sectarismo, mas nós precisamos virar de uma vez por toda a página que ainda permite a brasileiros imaginar que uma casta de gente armada tem mais capacidade de resolver os problemas do país do que qualquer outra dinâmica. Só pegando esse gancho, o senhor falou de nazifascismo. Os julgamentos de Nuremberg tiveram um grande problema, porque a maioria dos juízes que participaram daquilo tinham apoiado o nazismo e tinham ideais nazistas. Então, eles foram condescendentes e se chegou a uma conclusão que você tinha de provar o envolvimento da pessoa em algum crime de sangue para condenar. E, com isso, você liberou a maioria dos nazistas. Isso foi revisto muito recentemente e, hoje em dia, se alguém teve qualquer participação... Está congelado, viu? Que não rechaçar o nazismo, essa pessoa é julgada. Inclusive, a gente tem condenações recentes de senhoras de 90 e tantos anos de idade. Foi assim que a Alemanha reviu o seu posicionamento. O que seria, na sua ideia, o rever o nosso posicionamento com relação à anistia ampla, geral e restrita? Não acho, francamente, que esse seja um debate oportuno para o momento que nós estamos vivendo. Porque o Bolsonaro ele está tentando excitar esse grupo de pessoas fanáticas dele e criar um ambiente para escalar um golpe. O Bolsonaro, na hora de uma pandemia global, tem a coragem de se isolar sozinho, na contramão de tudo que a ciência, tudo que os órgãos das Nações Unidas, tudo que todos os chefes de Estado da humanidade estão fazendo, porque ele acredita o Congresso não querem fazer o procedimento do impeachment, apesar do cometimento de tantos crimes de responsabilidade. Mas eu acho que, passado isso, nós precisamos, não sei se é discutir, eu acho que não é, mas eu fico imaginando, assim, sabe, um grande debate, um museu, como tem no Chile, em que a gente possa mostrar para a população o que aconteceu de verdade. Então, tinha um grupo de esquerda querendo implantar um regime marxista-leninista no Brasil, fato, vamos documentar isso. Mas o golpe não foi contra isso, isso foi o pretexto.
O golpe foi contra um presidente que não tinha nada de comunista, que não tinha nada de alinhamento com os países da cortina de ferro, e um governo que tinha aprovação de grande maioria da população e que estava propondo reformas que são óbvias, tipo a reforma agrária, que é uma coisa capitalista, não tem nada a ver com o comunismo, que os americanos fizeram no século XVIII, XIX, que os japoneses fizeram na mão do general MacArthur. Enfim, essas coisas todas a gente precisa rever. Por exemplo, hoje tem documentos americanos livres. Eu vi esses documentos, ouvia os áudios na Biblioteca do Congresso Nacional Americano, num período que eu passei lá estudando. Tem áudios claros do presidente Kennedy dizendo que queria fazer um golpe no Brasil. Tem áudios do presidente Lyndon Johnson. Tem a determinação e todo o relatório de um porta-aviões americano fundiado na costa brasileira, na Baía de Guanabara, com fuzileiros americanos prontos para desembarcar no Brasil, com a conivência dos canalhas do Exército que naquela data fizeram esse jogo internacional, embora fosse uma minoria. Quem sabia dessa trama internacional, quem estava nesse jogo de entrega do Brasil aos estrangeiros, era uma minoria, mas uma minoria de canalhas vinculados ao general Vernon Walters, a quem eu conheci pessoalmente, com quem eu conversei, procurando compreender o que de fato aconteceu no Brasil. Agora a Gina Marques, que é a nossa correspondente na Itália, Ciro. Boa tarde, Ciro. Pelo que eu ouvi do seu discurso, me pareceu justo, né? Essa questão também dos direitos respeitados das populações mais pobres e, inclusive, ajudas, incentivos, né? Para poder suportar esse período de pandemia e conter o máximo possível a disseminação. Mas isso eu não acho idealista, não? O fato, por exemplo, de R$ 1.200 para uma família hoje, de um Estado que está devendo até Bolsa Família, muitas famílias com essa verba atrasada. Outra, como é que isso seria feito na prática? Seria feito com o governo federal, governo estadual, prefeituras? Como é que é isso? Porque fica aquele ping-pong, quem é que assume a responsabilidade? Agora está tudo definido com muita clareza numa lei que o Congresso Nacional aprovou, o Senado deu a última versão ontem. Deixa eu explicar para você. Eu acho que idealismo é uma coisa que deve ser cultivada. Eu não acho, francamente, que seja uma energia ruim. Eu acho que é uma energia positiva. Mas eu sou um homem muito prático, muito vivido e muito experiente. E essa tem sido a minha tentativa de contribuir nesse debate. Deixa eu explicar para vocês. No Brasil, antes do coronavírus, 100 milhões de pessoas estavam sobrevivendo com R$ 413 por pessoa por mês. Esses são números oficiais do IBGE. Portanto, fazer chegar R$ 600 a 100 milhões de pessoas significa incrementar em 50% a renda criminosa com a qual nós já estamos condenando a maioria esmagadora do povo brasileiro. Lembrando que no nosso país apenas 5 brasileiros, os dedos de uma mão, concentram a renda que esses 100 milhões de pessoas têm para sobreviver. Portanto, é absolutamente realista que o Brasil possa pagar R$ 600 por pessoa, podendo chegar a R$ 1.200 por família, até 2 por pessoa, e o processamento disso é relativamente simples. O Brasil já tem um cadastro de 70 milhões de pessoas, que são aquelas pessoas que estão ou no cadastro do Bolsa Família, 30 e poucos milhões de pessoas, ou daqueles outros programas de benefício de prestação continuada, chamado BPC, ou pessoas que estão em diversos programas enfim, o Brasil tem um cadastro de 70 milhões. Nós precisamos incorporar esse cadastro 30 milhões de autônomos, que são comerciantes ambulantes, que são profissionais de entrega de aplicativo, motorista de Uber, etc., etc. E o Brasil não tem o cadastro dessas pessoas. Mas isso, com a internet, você pode acelerar. E o grande temor das burocracias que impõem lentidão é a fraude. O Congresso perdeu uma oportunidade, mas a regulamentação poderia determinar o seguinte, que qualquer fraude será punida com 5 anos de cadeia e com a devolução do dinheiro fraudado em até 10 vezes esse valor. E aí tratar isso como exceção criminosa, para poder fazer chegar. Como é que faz chegar? Nós temos uma ideia que foi feita por um economista muito experimentado no mercado financeiro brasileiro, chamado Eduardo Moreira, que eu incorporei para dar voz às pessoas que estão pensando e estudando. A Caixa Econômica Federal poderia lançar um cartão de débito
É um cartão de débito com o nome dessas famílias todas, com o nome dessas pessoas que estão no cadastro, fazer chegar isso pelas Forças Armadas, ou, enfim, evitando aglomeração. É possível que isso operacionalmente seja feito numa semana. Então, o cartão de débito, R$600 de débito federal, nem sequer precisava ter o dinheiro à vista, e esses R$600 deveriam ser entregues, ou a capacidade de comprar, numa rede de estabelecimentos comerciais que se credenciassem mediante o compromisso de não demitir funcionários e não reduzir salários, para evitar, por exemplo, que o cidadão compre droga, para fazer aqui uma caricatura, enfim, só para fazer uma caricatura, essa regulação deveria ser feita e você estimularia a formalização máxima da circulação desse dinheiro, porque parte importante dele voltaria como imposto retroalimentando. Deixa eu dizer para você, sabe quanto custa isso? Se nós fizermos os 100 milhões de pessoas chegarem, 70 milhões de pessoas que estamos prontos para fazer, chegar com R$600, isso custaria 42 bilhões de reais por mês. Isso significa, em números redondos, que os 3 meses que nós imaginamos que tem que ser de radicalização do isolamento social, nós precisaríamos de nada mais do que 150 bilhões de reais. Deixa eu dizer uma coisa chocante para vocês. Hoje, o Brasil, o Estado Nacional Brasileiro, tem no Tesouro da União, no Caixa Único do Tesouro da União, 1.355 bilhões de reais. Ou seja, o dinheiro está aí ouvindo o papo. Por que esse dinheiro está guardado? Por causa de interdições institucionais que esses loucos que nos governam há anos têm introduzido na nossa ordem legal. Por exemplo, teto de gastos. Por exemplo, um colchão de 450 bilhões de reais para rolagem de dívida, ou seja, a substantiva quantia está guardada para girar dívida pública. E nesse momento não faz nenhum sentido. Nesse momento o Brasil está com a taxa de juros Selic absolutamente fora do padrão. Se você reduzir a taxa de Selic para zero, o que o mundo inteiro está fazendo, nós teríamos aí uma economia equivalente a uns 10 bilhões de reais por mês. Ou seja, o dinheiro está aí ouvindo a conversa. E no médio prazo, o Brasil tem como corrigir esse desequilíbrio, essa pequena expansão da dívida pública, se for necessária, basicamente em linha com as melhores práticas internacionais. Primeiro, um tributo de 0,5% a 1% sobre todas as fortunas, ou seja, um tributo sobre patrimônio, acima de 22 milhões de reais. Segundo, um tributo sobre lucros e dividendos que eu, quando ministro da Fazenda, já cobrei. A soma desses 2 tributos dá para arrecadar 200 bilhões de reais por ano. Portanto, nós temos toda a condição de sair disso ainda equilibrados estruturalmente para enfrentar o giro da economia no ano que vem. Ciro, quero te fazer uma pergunta. O Viktor Orbán ontem cravou uma vitória lá na Hungria. Ele conseguiu a aprovação de uma lei que permite a ele governar por decreto. E a gente, a partir do comportamento e das ameaças que Bolsonaro e família fazem, a gente sempre teme que aqui no Brasil a estratégia seja justamente essa. Até porque o Viktor Orbán é um dos ídolos dos Olavetes, entre eles o nosso presidente. Eu quero saber de você o seguinte. Como é que vai conter esse ímpeto, refrear esse ímpeto antidemocrático de Bolsonaro? E segundo, qual é a solução para ele? Você acha que o Brasil aguenta 3 anos e quanto? 3 anos e 9 meses? 3 anos e 9 meses, é isso? Não. 2 anos e 9 meses, a presença dessa figura na presidência, ou isso tem que terminar com impeachment, ou uma interdição, renúncia? Qual é a solução para o Bolsonaro? Veja, nós precisamos sempre tem o que a emergência é cuidar do nosso povo, porque não fazer aquilo que tem que ser feito, como o Bolsonaro está estimulando, poderia levar o Brasil à casa de 1 milhão de mortos. Isso não é chute meu, é um estudo do Imperial College, que é a instituição acadêmica científica mais relevante do mundo e que dá os estudos, a base estatística e a base científica para a tomada de decisões no Reino Unido e nos Estados Unidos. Foi lendo esses estudos do Imperial College que o Trump, por exemplo, mudou de rumo e está defendendo a quarentena radical nos Estados Unidos até o dia 30 de abril. Portanto, esses estudos mostram que se o Brasil fizer o isolamento radical, as mortes podem cair para algo ao redor de 44 mil pessoas. Não tem nada. A imprensa brasileira devia exigir do Bolsonaro que ele mostre como é que funciona.
você soltar as crianças nas escolas e dizer que os idosos vão ficar em casa. Então a criança se contamina, mesmo assintomática, chega em casa e abraça a mãe, beija o pai, pronto. O velho pai, né, eu tenho 62 anos de idade, né, o Bolsonaro quer fazer essa aposta. A morte nessa equação no Brasil seria de 529 mil pessoas. E se não fizer nada, que é o que o Bolsonaro no limite está propondo, a morte poderia chegar a 1.070.000 brasileiros. Portanto, nesse momento, todas as forças que nós pudermos concentrar em mostrar para o povo que radicalizar o isolamento social para quem puder e indenizar esse povo para que ele possa ficar em casa, vamos lembrar que o brasileiro mora 6 pessoas num cômodo só. E que eles não têm álcool gel, e que eles não têm máscara, porque não existe sequer para vender. Hoje eu fui tentar comprar máscara para tentar ajudar aqui pessoas da minha circunstância, estão vendendo uma máscara por algo ao redor de 3 máscaras por R$30. A máscara fuleiragem que só serve para usar por 2 horas. Então, repare, é gravíssimo, os profissionais de saúde brasileiros estão se contaminando porque não têm os equipamentos de segurança, nós não temos os leitos de retaguarda, não temos os leitos de UTI, não temos respiradores, porque essa morte é uma morte terrível. E ela atinge pelo menos 5 em cada 100 pessoas que forem contaminadas. Vão precisar de respiradores e não tem, vão morrer como um peixe fora d'água, arfando, sem fôlego, como se estivessem afogados. Deixa eu dizer, então, o que é que eu estou propondo em relação a essa tragédia de nós termos um governante genocida? Primeiro, a desobediência civil. Nós temos uma federação, os governadores já têm eliminado o ministro Marco Aurélio numa ação que eu entrei, estão protegidos, eles têm autonomia dada pelo Supremo Tribunal Federal para fazer aquilo que tem necessidade de ser feito em matéria de restrição de circulação de pessoas. Os governadores têm capacidade, não é, de importar do estrangeiro, e se eles fizerem coisa, nós temos que fazer a desobediência civil, pura e simplesmente, deixar o Bolsonaro falando sozinho e, em nome daquilo que já está posto, generalizar a desobediência civil quando tratar de antagonismo aquelas orientações da comunidade técnica, da Organização Mundial de Saúde. Segundo, neste momento, nós temos essa possibilidade de acionar o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, nós entramos também com uma ação, e muitas pessoas entraram, e hoje tem uma liminar proibindo a propaganda do Bolsonaro, que era para fazer estímulo às pessoas irem para... Hoje, aqui no Ceará, quem tentou fazer carreata, e a carreata que não aconteceu, um pastor que foi recalcitrante, foi conduzido à delegacia, num primeiro momento ele foi orientado que ele não tem o direito de confrontar a lei, seja a pretexto que for, porque a lei está garantida. Aí fica fazendo intriga, que eu sou contra pastor. Ora, eu sou a favor da vida, e a maioria esmagadora dos pastores está entendendo isso, os padres estão entendendo isso, podem fazer o culto virtual, podem fazer a sua oração, que é muito importante numa hora como essa, expressar nosso pedido a Deus, nossa súplica a Deus, mas reunir pessoas significa matá-las. E isso está proibido pela lei, seja para quem for. Pode ser político, fazer comício, pode ser picareta, fazer carreata, pode ser burguês, fazer festa. Para quem quer que seja, está proibido, e o judiciário tem garantido essas coisas com muitas contradições. E, por fim, o Congresso Nacional tem ajudado, embora tenha ali sua lentidão. É inacreditável. Porque o Senado usou, deixou a votar só segunda-feira a ajuda de R$600 às pessoas. Não é possível. É necessário que os instrumentos virtuais de reunião mantenham o Congresso Nacional em reunião permanente e que eles sejam capazes de ocupar toda essa agenda institucional, porque é no vazio dela que prosperam essas coisas. Por exemplo, nós tomamos uma bola nas costas. O Bolsonaro pediu, eu denunciei, não teve a menor repercussão na imprensa, e o Supremo Tribunal Federal deu, uma liminar do ministro Alexandre Moraes, a faculdade dele fazer os gastos sem qualquer controle do Congresso Nacional a pretexto do coronavírus. Quando a gente poderia perfeitamente ter feito uma medida paralela que acabasse com essas aberrações de teto de gastos ou de lei de responsabilidade fiscal, que são todas loucuras que foram empurradas dentro do Brasil por essa agenda estúpida, não é? E que agora estão reveladas aí como genocidas. Mas, Ciro, o que a gente faz com o Bolsonaro? Impeachment, interdição ou renúncia? Qual é a solução para ele? Eu sei que tem muita gente com raiva, mas o impeachment não dá tempo.
Deixa eu explicar para todo mundo. Ninguém está mais indignado com o Bolsonaro do que eu, mas eu tenho que manter a cabeça fria e ajudar as populações a entender. Sabe como é que começa o impeachment? Alguém representa, o presidente da Câmara aceita ou não aceita por decisão unipessoal irrecorrível, e o Rodrigo Maia não quer aceitar porque considera que isso seria um complicador político grave numa hora em que nós precisamos que todo mundo esteja ocupado em ajudar o povo a se proteger do flagelo de saúde pública e do flagelo econômico que está aí inevitável. Portanto, já morreu aí. Mas se o Rodrigo Maia aceitasse prosperar, você simplesmente tem um processo que faria o país politicamente parar por 6 meses, pelo menos. 6 meses é o tempo mínimo, comissão, direito de defesa, etc, etc. Portanto, isso não é um remédio para se tratar dele agora. A única coisa que nós podemos pressionar é por uma renúncia. Por isso nós assinamos esse manifesto, apelando por algum resto de dignidade que o Bolsonaro tenha, que ele perceba que ele hoje é um fator de insegurança institucional e um fator de ameaça à saúde da nação brasileira. Então, se ele tiver alguma dignidade, vai renunciar. Mas como ele não tem dignidade nenhuma, ele não vai renunciar. Nós vamos escalar para o futuro, logo assim que for razoável, também uma representação no Tribunal Penal Internacional em Haia, para que ele responda pelos crimes de lesa à humanidade que ele está praticando. Mas, infelizmente, o que nós temos que botar na cabeça é que democracia é assim. Quando a gente escolhe bem, a gente tem de volta a escolha boa que nós fizemos. Quando a gente escolhe mal, a gente paga o preço amargo, sem merecer, porque o povo votou indignado, com razão. Eu compreendo com a minha alma as razões. Estou fazendo de conta que não tinham nada a ver com isso, porque eles vão continuar fazendo a mesma coisa. E a gente tem que aproveitar essa amargura toda, pelo menos para amadurecer politicamente como nação. Ciro Gomes, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui. Quero agradecer muito a sua disposição. Foi difícil falar com você, mas a gente entende, porque você deve estar super ocupado, né? No final de contas, não para. E como é que está seu irmão, Cid Gomes? Ele está super bem, nasceu de novo, graças a Deus. Eu sempre agradecerei a Deus essa dádiva da vida. E as pessoas isolam o fato. O Cid é um homem que é absolutamente fiel, ele não é um político de gabinete. Estava em Fortaleza, dezenas de pessoas ligando, pedindo para ele providências, porque os meganha estavam lá tudo de máscara, com revólver na mão, mandando o comércio fechar, as escolas fechar, a cidade inteira aterrorizada. Ele desceu lá, juntou a cidade, rodou a cidade toda, conseguiu reabrir o comércio, as escolas, e foi para lá negociar, tentar negociar com esses bandidos. Levou um soco no rosto. E depois de tentar negociar e levar um soco no rosto, ele resolveu avançar num portão. Não foi sobre pessoas, todo mundo que vê o filme vai ver. Para arrebentando o portão, fazer que a sociedade pudesse restaurar o mínimo de dignidade e de respeito que nós vamos sempre lutar por ele, por fidelidade ao nosso povo. E aí levou 8 tiros. 2 pegaram no peito, na vizinhança do coração, mas a mão de Deus salvou esse grande brasileiro que para mim é um herói. Ciro Gomes, muito obrigado pela sua entrevista aqui, muito bom. Obrigada, Apareça Ciro. aqui de vez em quando, a audiência é sempre boa.